Boa tarde, terceiro ano, tudo bem? Bom, hoje eu vim aqui para nós terminarmos as nossas aulas referentes ao segundo bimestre, tá? Vocês acabaram de realizar, né, a nossa segunda atividade avaliativa com o conteúdo que nós trabalhamos aí, né, nessas últimas aulas, tá? E aí hoje nós temos a nossa última aula desse segundo desse segundo bimestre, tá? Porque aí depois, semana que vem, nós estaremos iniciando aí o nosso terceiro bimestre, ok? Bom, vocês devem ter observado que a apostila de vocês, a apostila de inglês, ela encerra na unidade 6, tá? Então, o último conteúdo que nós trabalhamos lá da unidade 6 foi a parte dos modal verbs, e aí eu deixei para vocês como atividade a parte do roteiro de aula e os testes, ok? Então, eu estou enviando, né, junto com essa aula, os testes, a resposta, o gabarito aí dos testes relacionados aos exercícios, né, que vocês fizeram da nossa última aula, tá? E aí vocês vão observar que o conteúdo que essa apostila traz de inglês, ele acabou, ok? Então, o que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos retomar um pouquinho os tempos verbais que foram trabalhados, tá? Então, vou comentar com vocês agora todos os tempos verbais que nós trabalhamos e aí eu vou enviar também, junto com essa aula, uma lista de exercícios complementares, tá? Alguns exercícios extras relacionados aí ao assunto que foi trabalhado nesse segundo bimestre, tá? Uma atividade de revisão do que nós trabalhamos até agora, tudo bem? Bom, então falando de tempos verbais, nós trabalhamos vários tempos verbais. Nós revimos, né, na verdade, fizemos uma revisão de verbo to be, tá? Verbo to be no present, verbo to be no past. Nós vimos o simple present, o present continuous, o simple past, o past continuous, o present perfect, o present perfect continuous e os modal verbs, tá? Em relação aos tempos do presente, simple present e present continuous, nós fizemos vários exercícios. Em relação ao past, ao passado, também, simple past, past continuous, nós fizemos bastante exercícios também. O que nós não trabalhamos muito foi a questão do present perfect e do present perfect continuous, tá? Esses são tempos verbais que nós não temos no português, né? Então, nós não estamos muito acostumados a usar esse tempo verbal, ok? Então, nós vamos trabalhar um pouquinho mais com esse tempo verbal. Se vocês quiserem acompanhar aí na apostila de vocês, lá na página 394, nós vimos um pouquinho sobre o present perfect. E aí, na 395, a apostila traz lá a questão do present perfect continuous, tá? Então, vamos retomar, vamos lembrar um pouquinho. O que era esse present perfect? O present perfect era um tempo composto por have ou has, mais um verbo no particípio. Lembra da terceira coluna que eu sempre falava para vocês, né? Então, era o have ou has, mais um verbo na terceira coluna. Por exemplo, I have bought a car. I have bought. Eu comprei um carro. Lembrem que esse present perfect nós traduzíamos, né? Ou nós traduzimos como passado, eu comprei. Mas por que eu tenho que usar o present perfect? Porque é uma ação que aconteceu no passado, mas eu não sei quando. Se você dissesse que você comprou um carro ontem, aí você usaria só o passado. I bought a car yesterday, tá? Só que quando nós trabalhamos esse present perfect, eu falei para vocês que a apostila trazia também o present perfect continuous, tá? Como que é formado esse present perfect continuous? Também é o have ou has, mais o been, que aqui a terceira coluna vai ser só do verbo to be, o been, mais um verbo no gerúndio, né? Então, por exemplo, I have been waiting for you. Na hora de traduzir, o que eu vou traduzir? Eu estou esperando por você, tá? O que esse present perfect continuous indica? Ele indica uma ação que começou há um tempo atrás, começou no passado,
e é uma ação que ainda está em progresso. Então, quando eu digo eu estou esperando por você, eu já comecei a esperar por você antes, não sei quanto tempo, tá? Por isso que a gente está usando o tempo perfeito aí. E eu ainda continuo esperando, por isso o contínuo. Então, I have been waiting, ok? A interrogativa e a negativa desses dois tempos verbais, tanto do present perfect quanto do present perfect continuous, ela é feita com have ou com has. O have e o has, eles funcionam como auxiliares, tá? Então, você vai usar o have e o has no início para transformar a frase em uma interrogative e o have e o has na negativa, né? Haven't ou hasn't, para colocar na negativa, tá? E aí, além de revisar esses dois tempos verbais, eu gostaria de falar para vocês a respeito do past continuous, porque a apostila ela não trouxe nessa unidade 6 e nem nas outras unidades a questão do past perfect, tá? Ou do past perfect continuous, que também tem o tempo contínuo. O past perfect, ele vai ser formado pelo passado do have ou do has, que é o had, mais o verbo na terceira coluna, tá? Mais o past participle, o passado particípio. Então, também é um tempo composto, né? A diferença é que agora nós vamos usar o had mais a terceira coluna, tá? Então, quando eu falo, por exemplo, quando eu quiser falar que eu tinha comido um pedaço de bolo quando você chegou, como que eu vou dizer esse eu tinha comido? Essa expressão tinha comido, para pôr no inglês, nós temos que usar esse past perfect, que seria o quê? I